Bom dia, senhores. Estamos aqui, para mais uma aula e hoje vamos falar do módulo 5, que fala sobre os climas que existem no nosso país, Então, sabemos que o nosso país é um país continental, ou seja, com uma grande extensão territorial, e no Brasil existem vários fatores climáticos, o que vai contribuir para a formação do nosso clima, Então, como também já sabemos, o Brasil é um país que se encontra entre os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E isso vai caracterizar a predominância do clima tropical no nosso país. Então, quando eu falo de fatores climáticos, estou falando da latitude, estou falando da altitude, estou falando do relevo, estou falando da vegetação, estou falando da maritimidade, estou falando da continentalidade, Então, esses fatores vão influenciar na formação do clima do nosso país. Bom, porque o Brasil é um país tropical? Como eu já falei, o Brasil está entre os trópicos, E um outro fator que explica o nosso clima ser tropical é que o Brasil tem a presença de 5 grandes massas de ar, Sendo 4 quentes e 1 fria. Bom, senhores, aqui na página 364, o nosso livro mostra as massas de ar que existem no nosso país, Então, nós temos a MEC na região norte, Temos a massa equatorial atlântica, temos a massa tropical atlântica, temos a massa polar atlântica e temos a massa tropical continental. Então, essas massas de ar que vai contribuir para a formação do nosso clima. Então, o nosso clima, no Brasil, existem 3 grandes tipos de climas. Temos o clima equatorial, na região norte do Brasil. Temos o clima tropical, na sua maior predominância. E temos o clima subtropical, Lembrando que o clima tropical tem as suas variações, Seja para o litoral, seja relacionada às altitudes, ou seja, um pouquinho mais para o interior do país, que é chamado de tropical típico. Bom, o nosso livro, ele vai dar as características de cada tipo de clima que existe no nosso país, Então, temos o clima tropical atlântico, como o nome já diz, o fator primordial aí é a maritimidade, onde existe a atuação da massa equatorial continental e a massa tropical atlântica, onde as temperaturas são bastante elevadas aí no verão. O tropical semiárido, árido quer dizer seco, semi, ou seja, se encontra em transição. E onde se encontra esse tipo de clima, No interior do Nordeste brasileiro, Bom, o fator responsável do clima semiárido vai ser a continentalidade, O relevo, o planalto da Borborema, não é? O que vai ser formada uma barreira orográfica, aonde vai observar, a presença da MEC, e a presença da massa equatorial atlântica. O nosso livro fala que esse tipo de clima não pode ser diferente, ele é quente e pouco úmido e chuvas irregulares.
O clima tropical de altitude, como o nome já diz, o fator altitude, né? Ou seja, elevação. Um pouco mais de 100 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau Celsius. E esse clima tropical de altitude, ele é encontrado aí, né, nas elevadas altitudes, como eu já falei, atuação da MTA no verão, atuação da MPA no inverno. Inverno frio e verão a menos, né? Já o clima equatorial úmido, que existe aí, vai haver a predominância no norte do Brasil, né? Nas baixas latitudes, clima quente e úmido e elevada pluviosidade, ou seja, chuva. Vamos lembrar que existe a ocorrência aí da friagem, que existe a ocorrência da evapotranspiração, né? Clima tropical típico, fator continentalidade, atuação das massas de ar, a MEC, a MTC, né, massa tropical continental, e a MTA, massa tropical atlântica. Temperaturas e pluviosidade elevada no verão, presença da MPA no inverno. E por fim, né, temos o clima subtropical úmido, né, abaixo do tropical, né, fatores, né, a maritimidade, as médias latitudes, né, atuação mista da MTA no verão e da MPA no inverno. Lembrando, senhores, que a única massa de ar fria que atua no território brasileiro chama-se MPA, Massa Polar Atlântica. Vamos lembrar que também existe elevada pluviosidade no verão e queda da pluviosidade no inverno. Senhores, então, essa foi a nossa aula relacionada aos tipos de climas do nosso Brasil, ok? Seguimos fazendo atividade da 371, 372 e 373. Bom dia e um grande abraço para todos.